e justamente tratando de um assunto que é de suma importância, né? Um assunto importantíssimo, principalmente para nós pais. Tem alguém aqui ainda não é pai? Todos são pais. Isso é bom. Mas nós deixamos aberto também para o pessoal que está namorando e que está noivando, pensando no casamento, né? É um bom momento para ir já pensando na questão dos filhos, né? Vocês estão conseguindo enxergar bem lá? Que vocês vão precisar fazer algumas anotações. Se você não tem sua caneta ou lápis aí, ali em cima da mesa nós temos, você vai poder pegar para poder fazer as suas anotações. Amém? Vamos orar, meus queridos? Colocando esse tempo na presença do nosso Deus, que seja realmente edificante aos nossos corações. Esses próximos 3 sábados, né? Estaremos estudando sobre a criação dos nossos filhos para a glória de Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio, ó Pai, que o Senhor nos concede de podermos nos capacitar, ó Pai, nos treinar para criar os nossos filhos pela glória do Senhor, ó Pai. Que o Senhor nesse tempo esteja abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos, ó Pai, não somente entender, ó Pai, mas colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer, tudo aquilo que o Senhor colocou na Tua palavra, que possamos praticar, ó Pai, para a Tua honra e Tua glória. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, um versículo que a gente conhece muito e que muitas das vezes é um tanto mal interpretado, é o versículo de Provérbios 22, 6. Você pode abrir sua Bíblia aí comigo? Provérbios 22, 6, que diz o seguinte, e é por esse intuito, né, que nós estamos aqui nessa noite. Robert e Sara, podem pegar o material com a Ivete? Provérbios 22, 6 nos diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Esse é um texto que nós vamos nos deter durante o nosso tempo, mas é por essa causa que nós estamos aqui. Saber como ensinar os nossos filhos no caminho, como conduzi-los no caminho para toda a vida, né? Eu me lembro quando a nossa primeira filha nasceu. Me lembro quando eu recebi a notícia de que a Ivete estava grávida, né? Ela me entregou um pequeno embrulho, e eu abri esse embrulho, não sabia muito bem o que era, e era uma chupeta. E eu olhei para aquela chupeta, fiquei sem entender, falei, por que a Ivete está me dando uma chupeta, né? Fiquei assim, sem entender. E ela falou, amor, eu estou grávida. E aquela alegria, né? Aquela alegria, a gente fica, nossa, não acredito, eu vou ser pai. Nossa, vem toda uma emoção, algo maravilhoso. E foi assim com todos os 3, né? Com a Alice, então, foi um susto. Porque a Ivete não podia mais engravidar por questões médicas, né? Questões do coração. E quando nós soubemos da notícia, uau, foi um susto. Mas foi com a mesma alegria, né? Que nós recebemos todos os 3. Isso é maravilhoso, né? E presenciar ali dentro daquele centro cirúrgico o nascimento de todos os 3. Aqui nós temos o Dr. Denison, que eu acho que ele já viu centenas e centenas de partos, mas eu creio que quando foi os dele, os filhos dele, eu acho que é uma emoção diferente, né? Os filhos, nossos filhos, é um sentimento maravilhoso, né? E dentro disso aí, queridos, uma coisa que nós precisamos, um princípio muito importante, que nós precisamos entender é que cada filho é um presente de Deus. Cada filho é um presente de Deus. Você pode ir anotando aí. Nas suas anotações, você pode ir colocando aí. Cada filho é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Os filhos, queridos, não devem ser não desejados, né? É triste quando você
se depara com um casal e o casal diz assim, não, nós decidimos não ter filhos. Não, nós não queremos filhos. Os filhos nós temos outros planos. Isso para uma mãe, para um pai que luta nesse desejo de poder ter filhos, isso magoa muito, né? A gente conhece pessoas que têm aquele desejo de ter filhos e fazem tratamentos e buscam recursos de todas as formas, porque a dificuldade para poder ter um filho, o anseio de um filho, e quando uma pessoa diz, fala, a gente decidiu não ter filhos, né? Então, os filhos não devem ser não desejados, né? Salmo 127, versículo 3, nos diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Isso significa, queridos, que cada filho é um presente que Deus colocou na sua vida. Eu não sei se você já parou para pensar o quanto isso é algo assim indizível. Você pensar que Deus colocou nas suas mãos uma vida. Uma vida. Deus acreditou em você. E Ele falou, olha, eu vou colocar uma vida nas mãos de vocês para vocês criarem. É claro que tem casais, tem pessoas que não podem ter filhos, mas de alguma forma Deus providenciou filhos. Às vezes adotaram filhos e criam realmente como se fossem seus, com todo amor. Hoje mesmo minha esposa estava contando uma história de uma mãe que criou um enteado desde pequenininho, seus 3, 4 anos, e hoje o menino está com 17, 18 anos, a mãe foi morar no exterior, e a mãe que nunca quis saber do filho, hoje fez a proposta para o filho ir para fora. E a mãe que criou ele desde pequenininho, está com o coração dilacerado. Filhos, a gente coloca toda a nossa emoção, todo o nosso coração nos filhos, né? E aqui nós temos uma coisa muito interessante, que recai sobre cada um de nós, e muitíssimo importante, que cada pai é um administrador. Cada pai é um administrador de seus filhos. Eles têm a responsabilidade de administrar, de gerenciar. E essa função de administrar os seus filhos recai sobre cada um de nós como dispenseiros. É o que vai nos dizer em 1 Coríntios 4, versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, dos administradores, é que cada um deles seja encontrado fiel. Então Deus nos coloca filhos em nossas mãos, coloca filhos nas nossas vidas, no qual nós teremos que prestar conta deles. Teremos que prestar conta desses filhos ao Senhor. Teremos que prestar conta dessas vidas ao Senhor. Um dispenseiro, um administrador, é uma responsabilidade que Deus nos dá, e nós temos que prestar contas ao nosso Deus de cada um dos nossos filhos. Toda pessoa que tem um cargo, uma autoridade, precisa prestar contas. Seja um marido, seja um pai, seja uma autoridade, ele tem que prestar contas, né? Tem essas responsabilidades de dispenseiros, de administradores. Nós somos responsáveis diante de Deus pelos nossos filhos. Infelizmente, queridos, muitos pais têm delegado essas funções à escola, têm delegado essas funções à igreja. Eu, como professor, já ouvi demais de pais, e você tem que ouvir e às vezes tentar ser educado, né? Os pais jogando a responsabilidade para cima da escola, os pais jogando a responsabilidade para cima dos professores. E agora, mais do que nunca, né, a gente vê isso, os pais jogando a responsabilidade para cima da igreja. E essa responsabilidade recai, na verdade, sobre nós como pais. Nós é que temos essa responsabilidade, nós é que vamos prestar conta dos nossos filhos a Deus, né? Cada pai está debaixo da liderança
está debaixo da liderança de Cristo como nosso Criador, Redentor e Rei. A grande maioria aqui, eu creio que são pais, né? Eu acho que, com rara exceção agora, depois daquela pergunta que eu fiz, eu estou vendo o Robert e a Sara ali. Tem mais alguém que não é pai? Joia, todos nós somos pais. Exceção aí, ó, Robert. Pesou para cima de vocês agora, hein? Mas nós precisamos pedir a ajuda de Deus, a orientação, pedir a sabedoria de Deus. Por quê, queridos? Porque os nossos filhos nos são dados como presentes. É algo precioso que Deus colocou nas nossas vidas, nos agraciou com uma vida nas nossas mãos. Eu fico tentando imaginar o que passou pela cabeça de José. E é por isso que o anjo, quando aparece ali para José e Maria, diz para eles: não temas, não temas. Porque quando a gente vê a história, a gente vê que Deus levantou homens relevantes na história, como Moisés, para tirar o seu povo do Egito. A gente vê os profetas que Deus colocou para trazer a voz de Deus a esse povo. A gente vê Davi, que Deus ungiu e colocou para governar o seu povo. Mas interessante que para entregar o seu filho, ele escolheu José. Por que eu digo José? Porque se você vê a genealogia de Jesus em Mateus, é José que se enquadra nessa genealogia. E Maria foi escolhida porque estava desposada de José. Deus escolheu José para entregar o seu filho. Já pensou que privilégio? Você entregaria o seu filho na mão de qualquer pessoa? Para fazer uma viagem, para ser cuidado? Dificilmente. Mas Deus escolheu José para entregar o seu filho. E Deus escolheu cada um de nós e nos concedeu uma vida. Uma vida. Para alguns, mais de uma vida. No meu caso, foram 3 que Deus concedeu na minha mão, e eu tenho que prestar conta diante de Deus desses pequeninos, né? Filhos devem ser criados, queridos, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Nós vamos falar um pouquinho desse autor, que é o Ted Tripp. Quantos têm esse livro? Esse livro é um instrumento maravilhoso no pastoreio do coração dos seus filhos para a glória de Deus. Nós vamos falar um pouquinho disso. E esse mesmo autor, Ted Tripp, ele diz o seguinte: você exerce autoridade como agente de Deus. Você não deve orientar seus filhos segundo os seus próprios interesses, para a sua própria agenda ou conveniência. Você precisa orientá-los segundo os padrões de Deus, para o bem deles. Para o bem deles. Os filhos devem ser criados para a glória de Deus. E isso, queridos, é para o bem deles. É para o bem deles. Nós vamos ver no desenvolver do nosso estudo. B. Os pais são autoridade de Deus. Os pais são autoridades de Deus para guiar, ensinar e educar os seus filhos para o bem deles e para a glória de Deus. E essa autoridade, queridos, ela é delegada. Essa autoridade, ela é delegada por Deus sobre sua vida como pai. É uma autoridade que Deus deu a você. Isso recai sobre a sua vida. Ted Tripp, ainda nesse Pastoreando o Coração da Criança, ele diz o seguinte: se autoridade descreve de maneira mais correta o relacionamento entre pai e filho, a melhor descrição de atividades do pai em relação ao filho é pastorear. O pai é o guia do filho. Esse processo de pastorear ajuda a criança a entender a si mesmo e ao mundo em que vive. O pai pastoreia através da avaliação do filho e de suas reações. Ele o pastoreia a fim de que entenda não apenas o que de suas ações, mas também o porquê. Como o pastor de seu filho, você quer ajudá-lo a entender a si mesmo como uma criatura feita por Deus e para Ele. Eu, como pastor,
e vários pastores provavelmente já pastoreiam há muitos anos, mas no meu caso eu já pastoreio a vida da minha filha mais velha, já pastoreio os meus filhos já há 8 anos. 8 anos. E nós deveremos ter essa consciência de pastorear os nossos filhos. Isso é uma autoridade que recai sobre você, de pastorear o seu filho. Olha que coisa. Pastorear os nossos filhos. Não podemos dizer, o trabalho que as crianças nos dão, né? Isso aí isso aí é coisa lá da tia da escola. Isso é coisa lá da igreja. Eles é que tem que pastorear, eles é que tem que orientar, eles é que tem que cuidar dos meus filhos. Não. Isso é algo que recai sobre nós como pais, né? O pastoreio dos nossos filhos. Terceiro, a criação de filhos é uma grande oportunidade para o discipulado. A criação dos filhos é uma grande oportunidade para o discipulado, onde nós devemos pensar nos nossos filhos como discípulos. Não sei se você estava aqui no domingo à noite, onde eu li esse texto de Juízes capítulo 2, os versículos de 6 a 15. Eu gostaria que nós pudéssemos ler novamente, porque ele nos traz algo muito importante a ser aplicado nas nossas vidas. Versículo 6 diz o seguinte: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Seguiu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, e ainda sobrevieram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também consagrada a seus pais toda aquela geração. Essa era a geração que acompanhou e viu a mão de Deus ali no deserto, viu Deus tirando todo o seu povo da terra do Egito, presenciaram todas aquelas 10 pragas, presenciou a abertura do Mar Vermelho, presenciou a nuvem e a coluna de fogo, o maná, durante aquele tempo todo, eles presenciaram tudo isso. Só que essa geração, o que aconteceu? Essa geração se foi, essa geração morreu. E agora diz, versículo 10, e outra geração após ele se levantou, a terceira geração, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviam aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. A falta que o discipulado fez, queridos. Eles não foram discipulados. Aquela segunda geração falhou em passar os ensinamentos aos seus filhos. Ensinar quem era Deus, os feitos que Deus havia feito. Eles falharam no discipulado. E o que aconteceu? Nasceu uma terceira geração que não conhecia a Deus. E fizeram o que era mal diante de Deus. Ted Tripp, ele diz nesse livro, Pastoreando o Coração da Criança, ele diz que a primeira geração de filhos que nasceu na Palestina não sabia quem era Deus e nem as maravilhosas coisas que ele havia feito para libertar e sustentar o seu povo. A falha fundamental foi das famílias que falharam em fazer o que Deus queria que eles fizessem, ou seja, o discipulado. O discipulado. Nós criarmos os nossos filhos, queridos, é algo importantíssimo no sentido de nós discipularmos os nossos filhos. Nós discipularmos, é a oportunidade de nós pastorearmos, de nós discipularmos os nossos filhos, passar esse conhecimento aos nossos filhos. Aos nossos filhos. Podemos ver o exemplo de discipulado na vida de vários filhos que começam. Você pode começar agora, se você já não tem feito isso.
Eu vejo isso presente na minha vida, na vida dos meus irmãos, onde meu pai começou muito cedo com a gente, muito cedo. Eu me lembro quando meu pai foi pastor de uma igreja no Riviera, e ele começou um tempo de oração lá na igreja. 6 horas da manhã a gente reunia ali para ter um tempo de devocional, de estudo da palavra e oração, cedinho, 6 horas da manhã. Aí a gente ia até umas 7 e pouco, porque o pessoal, então dava tempo do pessoal ir para o trabalho. Começou cedo com a gente, meu filho, vamos lá. Quero vocês com a gente. Hoje nós não temos tanto isso, né? Nós tínhamos, geralmente nas quartas-feiras, estudo bíblico. Não sei se vocês se lembram isso. Na nossa igreja era quarta-feira, estudo bíblico, sexta-feira, reunião de oração, sábado, os jovens, era tudo assim, né? E meu pai fazia questão de nós estarmos em todos os estudos bíblicos, fazendo anotação de todos os estudos. Domingo, então, tanto de manhã quanto à noite, sempre sentado na primeira carteira e anotando tudo e aquela coisa. Discipulando os nossos filhos. Vamos lá, queridos, nós temos 2 problemas que os pais enfrentam na educação de seus filhos. 2 problemas centrais que nós vamos estar trabalhando hoje, que são a educação dos nossos filhos, né? Lares centrados nos pais e lares centrados nos filhos, onde nós temos lares filhocêntricos e nós temos lares paicêntricos. São lares totalmente voltados para os seus pais e lares totalmente voltados para os seus filhos. São 2 problemas, queridos. Olha, queridos, eu e a Ivete, nós não somos perfeitos, nós erramos muito. E eu não conheço até hoje nenhum pai que seja perfeito, a não ser o nosso Pai Celestial, né? Mas se vocês querem uma ideia real do que acontece na casa de vocês, eu digo isso lá na minha casa. Se você quer ter uma ideia real do que acontece na minha casa, converse com a minha esposa. Se você quer ter uma ideia mais real ainda, então converse com os meus filhos. E você pode aplicar isso na sua vida. Você como pai, você como mãe, como é que tem sido os nossos lares? Como é que tem sido os nossos lares, né? O que eles vão dizer a respeito de nós, né? E nós necessitamos, queridos, diariamente da graça e misericórdia de Deus. Da graça e misericórdia. Isso é algo fundamental nas nossas vidas. Fundamental. Eu falho e eu preciso, muitas das vezes, pedir perdão, né? E o que é um lar centrado nos pais? Vamos lá, queridos, um lar centrado nos pais. Um lar paicêntricos. Vamos lá, definindo o que são lares paicêntricos, né? A autoridade do pai não foca a glória de Deus e nem o bem do filho, mas a si mesmo. A autoridade do pai não foca a glória de Deus e nem o bem do filho, mas foca a si mesmo. Paul Tripp, que é irmão do Ted Tripp, que nós falamos daquele livro, né? Ele tem um livro chamado A Idade da Oportunidade, né? Que são recursos para educadores de adolescentes. Ele diz o seguinte: quando eles não correspondem às nossas expectativas, não ficamos tristes por eles, nem lutamos por eles, mas ficamos bravos com eles e lutamos contra eles. Na verdade, ficamos tristes por nós mesmos e por nossa perda. Está vendo o foco aí? O foco é quem? Os pais. O foco está nos pais. Está nos pais, né? Esse conceito, ele vai dizer: os pais são a autoridade final e acabou. O pai, olha, você cala a boca aí, e eu estou mandando e vai ser assim, pronto, e acabou. Tudo focado na vontade do pai, do jeito do pai. São pais cêntricos. A autoridade do pai não foca a glória de Deus, mas foca a si mesmo, né?
e termos são usados, né? O pai diz: eu sou a autoridade final aqui, você tem que me respeitar, senta aí, cala sua boca, não quero que você fale mais nada. E são pais muito duros, e pais totalmente centrados na sua própria vontade, né? Vamos ver alguns desses elementos onde vão mostrar esses pais centrados em si mesmos. Primeiramente, o orgulho. Elementos de um lar centrado nos pais. O primeiro elemento aí que nós temos é o orgulho. O pai está sempre certo, ou ele é muito lento em admitir culpa e buscar perdão. O pai está sempre certo, ou é muito lento em admitir culpa e buscar o perdão. Ele tem sempre a razão, né? Ou às vezes é muito devagar para reconhecer as suas falhas e pedir perdão. Querido, você já pecou? Você já errou diante dos seus filhos? Já pediu perdão a eles? A gente tem que falar daquilo que a gente vive, né? Ontem eu tive que contar assim, de 1 até 1000, né? A Ivete em casa, no trabalho, eu em casa com a Tiffany, terminei de ajudar ela com as tarefas de casa e tudo mais, e fui preparar o almoço. Aí terminei de preparar o almoço e tudo, porque o homem também cozinha, viu, gente? Viu, maridos, né? Aí terminei, porque ontem, sexta-feira é a minha folga, eu estava em casa, né, com a Tiffany. Terminei de preparar o almoço, coloquei a comida no prato para ela, e ela pegou justamente um prato de alumínio. E aí eu coloquei a comida no prato, e ela: ai papai, está muito quente, eu vou colocar um pouquinho no freezer para esfriar. Falei: tudo bem. E aí ela abriu o freezer, colocou o prato no freezer. Beleza. Passado um tempinho, eu estou lá terminando de preparar a salada para colocar no prato dela, ela abre o freezer, e o que ela faz? Ela enfia a mãozinha bem debaixo do prato, né? E o prato de alumínio, né? Na hora que ela puxa o prato, queimou a mão, e ela soltou aquele prato com comida e tudo, e virou aquilo tudo no chão, né? Na hora, aquela coisa, né? Você olha para aquele chão, aquela comida toda espalhada e tudo, e agora, né? E muitas vezes, se a gente não olhar para si, eu estava conversando isso no meu pequeno grupo essa semana, se a gente não parar, não prestar atenção no nosso coração, é a hora que você respira fundo, opa, olha lá, né? É a hora do pai começar a agir com ira, e você vai querer as coisas do seu jeito. Por que você não pegou esse prato direito? Você sabe que esse prato vai te queimar, por que você fez isso? Por que você não pegou assim e tal? Gente, é apenas uma criança. E a gente quer, às vezes, que os nossos filhos tenham a maturidade de um adulto com determinadas coisas. E aí nós nos acalmamos ali, fomos limpar todo aquele chão e tudo, e colocar novamente. Mas o orgulho é uma coisa que pega muito nos nossos corações, né? Talvez seja difícil, querido, você talvez tenha que pedir perdão para os seus filhos, por agir às vezes com ira, mas é necessário. Eles percebem o nosso orgulho em inúmeras áreas da nossa vida. Os pais que estão sempre certos, pais que nunca dão o braço a torcer, mesmo estando errados, às vezes se justificam o seu próprio erro, né? E nós jogamos sempre a culpa: eu agi assim porque você falou assim comigo, eu fiz isso porque você fez aquilo, e a gente sempre se justifica em cima das ações dos nossos filhos, né? O livro de Stuart Scott, que foi um dos meus professores também, ele diz, o livro dele que diz Do Orgulho à Humildade, é um livro fininho, mas é um livro maravilhoso, querido. Se você tiver a oportunidade de ler Do Orgulho à Humildade, de Stuart Scott, é maravilhoso. Querido, se eu deixar o meu orgulho ser evidente, isso vai afetar a minha família e vai afetar os meus filhos. Provérbios 16, 25 nos diz: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte.
Queridos, às vezes está parecendo para você que está tudo certo, você agindo de forma orgulhosa e sempre com a razão em tudo. Não, eu não posso dar o braço a torcer, eu não posso me humilhar, eu não posso reconhecer que eu estou errado, eu tenho que estar sempre certo. E de uma certa forma, queridos, você agindo dessa forma, muitas vezes você vai começar a criar uma amargura, rancor dentro do coração dos seus filhos. Isso vai ficando ali, vai ficando guardado ali, vai ficando guardado ali. Eles vão carregando isso, vão carregando isso. E nós precisamos saber, quando errarmos, também chamar os nossos filhos, abraçá-los. Filho, perdoa o papai. Papai foi muito duro com você, papai agiu com ira. Perdoa o papai, tá? Me perdoa. E dá um beijo no filho. Nós precisamos saber agir dessa forma também. Elise Fitzpatrick é autora desse livro, Ídolos do Coração. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o coração, né, da criança. Elise Fitzpatrick, ela diz o seguinte: o orgulho nos cega, não somente para o nosso próprio pecado, mas também com a verdadeira luta dos outros. E assim, como você não confiaria os seus olhos às mãos de um oftalmologista cego, independente da sua experiência, nossos filhos não se sentirão consolados, confiando na correção a eles, quando estamos cegos para com os nossos próprios pecados, inconsistências e falhas. Não tem como eu dizer algo para o meu filho e falar: olha, filho, você precisa isso. E ele vai falar assim: pai, mas e você? Você também faz isso? Você também tem dificuldade nessa área? Você grita, você fica irado, você faz isso. Como é que o senhor quer colocar isso? Como é que o senhor quer colocar isso na minha vida? Coração humilde para com Deus e para com os filhos. Segundo elemento, queridos, de um lar centrado nos pais: o controle. Controle. Os pais esperam que seus filhos lhe obedeçam, mas eles mesmos desobedecem à autoridade de Deus ou dos que têm autoridade. Eu falei um pouquinho disso no domingo, né? De pais que querem que os filhos os respeitem, mas muitas vezes os pais não respeitam as autoridades. No trânsito, então, os pais gritam, né? A gente vê isso no trânsito o tempo inteiro, né? A gente botando mão para fora, e gritando, e falando coisa. Quando é abordado por policiais, eu me lembro de uma vez sendo abordado, né? Policial, nós paramos numa blitz, e o policial veio, né? Pediu documento e tudo e tal. Mas eu lembro que no carro da frente tinha um camarada discutindo e batendo boca com o policial, feio. E eu, dentro do carro, só assim: nossa, meus filhos estão aqui de olho em mim, né? Como é que eu reagiria diante de um policial, né, se eu tivesse numa falha, por exemplo? Nossos filhos estão nos olhando. Quando você para num sinal, o sinal é a autoridade, queridos. E os meninos já aprendem isso na escola: papai, o verde pode ir, mas o vermelho não pode não. O senhor passou no vermelho. Aí a gente: não, filha, porque está tarde da noite, né? E é perigoso. Aí você tem que tentar explicar e tudo. Mas eles estão de olho. Estão de olho. Papai, a placa está dizendo 50. Papai, você está lá no 70, papai. Estão de olho, vendo tudo. E nós não respeitamos as autoridades, né? Como professor, queridos, quantas vezes eu já fui afrontado por pais por causa de uma nota que o aluno tira. Por que o meu filho tirou essa nota e tudo, e vem para cima, né? Os pais não respeitam as autoridades, não respeitam professores. E você quer que os seus filhos respeitem a sua autoridade em casa? Isso é sério, é sério. Hipocrisia. Terceiro, espera-se que os filhos se comportem de uma certa maneira, mas eles mesmos justificam as suas ações, né? Aquela coisa que eu lembro demais, né? Assim, a gente fala assim:
Não quero que coma na sala. Não é para comer no sofá. É para comer na mesa. Mas aí o pai senta lá no sofá com o prato na mão, né? Assistir o programa. Não, é porque eu quero assistir esse programa aqui, essa reportagem aqui. A gente fala uma coisa para os filhos e faz outra. Hipocrisia, né? Aquelas coisas, né, que o pai vira para o filho: ó, filho, eu não quero que você fuma não, tá? Fumar faz mal para a sua saúde e tal, mas o pai fuma. O pai fuma. E tantas coisas que os pais dizem para os filhos: olha, eu não quero que você faça isso. Mas eles mesmos fazem, né? É aquele chavão que a gente conhece, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Quarto elemento, ocupado. Pais negligenciam tempo para estar com cada um dos seus filhos, né? Os pais que negligenciam tempo para estar com seus filhos. Eu tenho que confessar que a Ivete já me chamou a atenção várias vezes, né? Geralmente, assim, as coisas de ministério sempre acontecem à noite, né? Seja pequeno grupo, seja o NEB, como nós temos agora, seja aconselhamento, muitas das atividades são sempre à noite. E às vezes você chega em casa e cansado, né? O que você mais quer é um banho e tal, e ter um tempo. E às vezes os meninos vêm: papai, papai, né? Aquela alegria, o papai chegou em casa e o papai fala o quê? Não, filho, depois, tá? O papai está cansado, deixa o papai isso, deixa o papai aquilo, e a gente vai deixando os nossos filhos de lado, ocupados demais. Ou às vezes durante o dia, né? Aquela historinha que eu acho que todos já conhecem: um filho chega para o pai e fala: papai, quanto que vale 1 hora do seu trabalho? Aí o pai, e o menino chamando o papai várias vezes, né? E o papai sempre: não, estou ocupado. Aí o filho chega 1 hora e fala: papai, quanto que vale 1 hora do seu trabalho? Aí o pai faz as contas lá e tudo e tal. Eu acho que é tanto. Tá bom. E o filho então sai, passa um tempo, algumas semanas, e o filho vem com esse valor: papai, está aqui, ó, o valor de 1 hora do seu trabalho, será que você pode dar atenção para mim agora? Difícil, né? Pais que não têm tempo, ocupados demais, não têm tempo para os seus filhos, né? Nós temos uma prática lá em casa que a gente tenta ter tempo para cada um deles, né? Com o Davi, o homem, eu tenho que ter um tempo com o Davi. Eu como pai, você como pai, que você tem filho homem, você precisa também ter isso. Não que você não deva ter tempo com as suas filhas e tudo, que nós temos também, mas principalmente com o homem. O pai, o homem, precisa ter um tempo com o seu filho homem. Levar ele para fazer coisas de homem. Conversar coisas de homem com ele. Ensinar coisas de homem com ele. Né? Desde pequenininho. Vai para o banheiro com o papai. Toma o banho lá com o papai. Faz a barba com o papai. Você passa um monte de espuma na cara dele e fica lá: vamos fazer a barba aqui com o papai. E eles já vão crescendo, entendendo muitas coisas. Mas o tempo com os filhos. Então a gente se dedica e fala: mãe, hoje é o tempo que o papai vai ter com o Davi. Então eu e o Davi, nós vamos ter o nosso tempo, né? Depois tem o tempo da Ivete com as meninas. E tem o tempo também eu com as meninas. Hoje eu vou sair com a Tiffany. Então eu saio com ela para a gente conversar. Ela já entende muita coisa, né? E um tempo legal às vezes o tempo que a gente desce. Às vezes a gente desce lá para o prédio e vamos brincar um pouquinho com eles, vamos para o parquinho lá com eles, às vezes um pouquinho na piscina, e é um tempo que a gente tem para bater um papo um pouquinho com eles. Você vai conversando com seus filhos. Você precisa ter tempo para os seus filhos, tempo para eles. Quinto, inconsistentes. Isso aqui é uma coisa que pega demais, queridos. Você estabelece regras e correções em um dia, mas muda no dia seguinte. Sabe aquele negócio que você fala: olha, eu vou contar de 1 até 3, hein? 1, 2, 3. Vou contar até 4. E a gente não cumpre. O tal do videogame. Eu vou tirar o videogame. Você vai ver, eu vou tirar o videogame. Você vai ficar 1 semana sem videogame. E essa história do videogame já foi.
E o videogame está lá do mesmo jeito, né? Nós precisamos ser consistentes naquilo que nós estamos falando para os nossos filhos. Consistentes. Nós não podemos dizer uma coisa num dia e no outro dia passou batido, né? Na semana mesmo que, na quinta-feira, eu estava aqui com o grupo de discipulado com os jovens, e a Ivete passou aqui para me deixar um material, e a Ivete falou assim: amor, nós precisamos ter uma conversa com o Davi, e o Davi no banco de trás do carro. Eu falei: ah, o que foi? A tia veio conversar hoje, que ele não obedeceu a tia mandou guardar os brinquedos, e só ele ficou com o brinquedo na mão, e não quis guardar o brinquedo, e tal, e deu trabalho para a tia. E na hora que a tia foi falar duro com ele, ele chorou e tal. Eu falei: ah, tá certo, nós vamos ter uma conversa então, senhor Davi. A hora que o papai chegar em casa hoje, mamãe, não deixa o Davi dormir até a hora que o papai chegar. O papai chega 8h15, 8h20, não põe ele na cama ainda, que o papai vai ter uma conversa com ele. A hora que deu 8 horas, está aqui no meu celular, a Ivete falou assim: amor, você demora, o Davi está te esperando. Aí falou: opa, tem que ter uma conversa com o Davi a hora que chegar em casa, né? Aí chegamos em casa, tivemos uma conversa. Nós precisamos honrar aquilo que nós falamos. Se você falou para o seu filho: olha, a hora que chegar em casa nós vamos conversar, tenha conversa com ele em casa. É claro, se for algo grave, que precisar realmente, nós vamos entrar nessa questão no nosso terceiro estudo, que é a questão da disciplina. Precisar disciplinar, precisam ser corrigidos, precisam ser disciplinados, nós vamos entrar nesse assunto. Mas você precisa ser constante naquilo que você está colocando. Provérbios 26 diz: muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Nós precisamos ser fiéis àquilo que nós falamos, nós devemos cumprir aquilo que nós falamos, né? Temos que cumprir o que dissermos. Sexto lugar, autocentrados. Pais que são centrados em si mesmos. Centrados em si mesmos. Todas as decisões, as escolhas se encontram totalmente centradas nos pais e nos seus desejos. Tudo centrado no pai. Se é para sair com o passeio, tem que ser aonde o pai quer ir. Tem que ser do gosto do pai. O pai nunca abre mão para o bem dos filhos, ou para fazer um passeio diferente com os filhos, sempre aonde o pai quer ir. Toda decisão é em cima dos pais, né? Pais controladores. Não vou deixar meus filhos ir aos adolescentes, eu vi isso uma vez. Aí eu falei: por que você não vai deixar os meninos ir lá nos adolescentes? Não, porque lá eles vão se relacionar com outras crianças, eu não quero que eles aprendam determinadas coisas, que eles sejam influenciados. Não, meus filhos vão ficar aqui em casa. Eu falei: olha, não faça isso. Não, pode deixar, dos meus filhos cuido eu. Não, eles não vão para os adolescentes, não. Mas esses filhos, quando inteiraram a idade de 18 anos, foram para o mundo. Não quiseram saber de nada da igreja. Pais que ficavam controlando, segurando. Nós vamos ver algumas coisinhas a respeito disso. Cuidado, pais, cuidado. Sétimo lugar, impacientes. A ideia básica aqui é: eu quero que seja feito isso agora, já. Né? Quantas vezes nós como pais, às vezes, falamos: é agora. E o filho: pai, peraí, deixa eu terminar isso aqui. Não. E a gente quer o negócio. Pais impacientes. É agora, nesse momento. E são duros com os filhos, né? Por exemplo, para mim, queridos, a impaciência, no meu caso, é na hora, vocês podem rir, mas é na hora de ir para a igreja. Na hora de ir para a igreja. Porque geralmente eu venho mais cedo, e a gente fica: nossa, eu tenho que estar lá mais cedo, eu tenho que organizar isso, tenho que fazer aquilo e tal, né? Eu estava ali agora há pouco, deu 7h30, e eu falei: nossa, não chegou todo mundo ainda. Eu já estava assim: começo ou não começo? Espero ou não espero? Né?
E falou, não, nós vamos começar, porque nós temos que honrar quem chegou. O pessoal que se programou, que veio, a questão da impaciência, a gente fica, gente, olha, já estamos atrasados, vamos lá e tudo. E a Tiffany passando a escova no cabelo, calma papai, estou terminando, né? E passando um batom e aquilo, aí na hora que vai saindo na porta, esqueci minha Bíblia, aí corre, meu filho e tal. A impaciência, a gente fica, né? Impaciência. Agora, quais seriam as soluções, né, para isso? Por exemplo, no meu caso, é muito fácil eu, como marido, poder jogar a culpa na esposa, né? Você podia ter acordado mais cedo, né, e arrumado os meninos. Olha aí, agora deixa tudo para cima da hora, olha aí e tal. Agora que você vai passar essa roupa e tal, não sei o quê. Você já devia ter feito isso antes e aquela coisa. Você já escovou seus dentes e tal. Então, o que nós fizemos lá em casa? Já há um bom tempo a gente faz isso. A gente reveza as tarefas, né? A gente acorda mais cedo. Então, eu dou banho nos meninos, ela vai tirando os meninos e ela veste as meninas. Eu visto o Davi, a gente vai se ajudando. Vamos junto para a cozinha, a gente ajuda a preparar o lanche dos meninos. O nosso café, juntos. Parceria. E graças a Deus, já tem um bom tempo, né, que nós não temos mais problemas nesse quesito. A Elise Fitzpatrick, ela diz, queixa e espírito crítico sempre trarão danos a um relacionamento, porque nunca são frutos de respeito e humildade. É fruto de orgulho e impaciência. Oitavo lugar, queridos, as expectativas. O filho tem que ser, fazer e tornar-se tudo que seus pais esperam dele ou dela. Os pais que projetam as suas expectativas todas nos filhos. Pais não podem guiar os seus filhos como eles querem, no quesito, por exemplo, profissão. Nós vamos ver isso de forma bem clara. Você vai ver aí no Salmo 139, vai dizer que Deus nos criou antes da fundação do mundo, quando nós não tínhamos nem forma ainda. E Ele escreveu os nossos dias, cada um deles, sem que nenhum deles ainda havia. Ou seja, qual é a função, o papel dos pais nisso? É orientar os seus filhos para que eles possam, por eles mesmos, com as habilidades que Deus os capacitou, com aquilo que Deus colocou na mão de cada um deles. Você já viu isso? Cada um dos seus filhos é diferente um do outro. Cada um deles. E você precisa ter a sabedoria de saber orientar e conduzir em qual caminho, em qual área ele vai se dar melhor, em qual área, né? Nos Estados Unidos nós temos os testes vocacionais, né? A gente tem um período, quando você chega no 9º ano, você tem um período só de teste vocacional, onde os conselheiros vão sentar com vocês, você vai fazer um teste, um calhamaço assim, são semanas e semanas fazendo testes e tudo mais, e vendo as suas afinidades e tudo mais. No final, eles vão te direcionar e falar, olha, a área que eu acho que você vai se encaixar vai ser nessa área aqui. Pelo que você colocou aqui, acho que você se encaixa melhor nessa área. E nós pais, às vezes, queremos que os nossos filhos cumpram as nossas expectativas, né? Não sei quantos de vocês conhecem a história do Tandy, o jogador de vôlei, que o pai dele queria que ele fosse advogado. E ele queria ser jogador. E ele conta que ele fez o curso, e no dia da formatura ele foi e entregou o canudo para o pai. Toma, pai, esse é seu, agora eu vou jogar vôlei, né? Era o que ele queria, era o desejo dele. Imagina uma coisa dessa, né? As nossas expectativas, né, nos nossos filhos, né? Eu, desde criança, cresci ouvindo as pessoas dizendo assim, e aí, você vai ser missionário? Você vai ser pastor? E tal, você vai seguir o exemplo do seu avô, do seu pai? E na época eu era muito novo, eu ficava assim, rapaz, que conversa é essa, cara? Não, para com isso. As pessoas ficavam em cima da gente, e aí, né? Os tios, né? E aí, tal. Mas
Depois, numa outra oportunidade, a gente pode colocar como Deus trabalhou, né, no meu coração. Mas eu e a Ivete, nós decidimos não fazer isso com os nossos filhos, né? Se Deus os chamar um dia, isso vai ser algo entre eles e Deus. Nós estamos aqui para orientar, né? Deus criou cada um deles com habilidades, capacidades, dons e um chamado para cada um deles, né? Os pais precisam buscar de Deus para saber como guiar os seus filhos naquilo que o Senhor os capacitou e os formou a ser. Depois você dá uma lida no Salmo 139, é interessante, salmo maravilhoso. E depois, queridos, em nono lugar, a idolatria. A idolatria, os pais cumprem prioritariamente os desejos dos seus próprios corações do que agradar a Deus, a idolatria. Querido, esse é um quesito que pega, que vai estar presente. Você vai ver o título do livro, Pastoreando o Coração da Criança, e esse livro, Ídolos do Coração, vai falar muito sobre essas questões do nosso coração e principalmente da idolatria, os ídolos que nós vamos construindo dentro do nosso coração. Na segunda-feira, com a turma de aconselhamento bíblico, foi um tempo todo voltado para esse assunto, né, Vanessa? Entendendo o coração e os ídolos que nós vamos construindo dentro do nosso coração. Por exemplo, qual é um ídolo que a gente vai construindo no nosso coração? A gente como pais. Futebol. Como assim, Denis? Futebol? A gente senta lá, né, para assistir a partida de futebol, e aí os meninos começam a correr para lá e tal, e vem, passa na frente da TV e tudo, aí o pai fica: ei, peraí, amor, será que eu não posso ter 2 horas de sossego aqui para assistir meu futebol, esses meninos correndo para lá? Não, leva esses meninos para o quarto, né? Opa, o que está falando mais alto aí dentro do nosso coração? Muitas vezes nós vamos criando ídolos, né? Êxodo 23 diz: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Quais são os possíveis ídolos do coração para os pais, né? O Ted Tripp, nesse livro, ele coloca alguns aqui que ele coloca que são os que mais aparecem, né? Nós vamos ver alguns ídolos aqui dos corações dos pais. Olha só, uma coisa é certa, queridas: os nossos filhos vão revelar os nossos ídolos. Eu estava conversando essa semana, né, na segunda-feira, conversando com a Vanessa, com a Larissa, e falei assim: nossa, como os filhos mudam a vida da gente, como os filhos vão trabalhando a vida da gente, como os filhos vão tornando a gente mais pacientes, né? Vai moldando a gente. É isso aí. Os filhos, eles vão revelar os nossos ídolos. E como é que nós vamos descobrir esses ídolos do nosso coração? Quando você fica irado, quando você fica aborrecido, quando você sai do sério, o que você tem que avaliar, querido? Opa, qual é o ídolo que está aparecendo aqui? Então, sempre que você ficar irado, que você sair do sério, comece a se avaliar. Opa, o que está acontecendo, gente? O que está acontecendo aqui, né? Então, vamos lá, pense no ídolo aí do conforto. Primeiro ídolo, conforto. Eu estou cansado e eu quero assistir TV, ou eu quero navegar um pouquinho aqui na internet, e eu quero descansar um pouco. O ídolo do conforto. E os meus filhos estão tirando isso que eu quero. Os meus filhos estão querendo atenção, os meus filhos estão correndo, os meus filhos estão fazendo barulho, os meninos estão aprontando e tudo. E a hora que a gente fica nervoso, a hora que a gente fica irado: ei, dá para ficar quieto não? Já para o quarto, todo mundo. Opa, a gente precisa analisar o nosso coração. O que está pegando aí? Qual é o meu ídolo? Meu conforto? O meu bem-estar? Segundo ídolo que aparece nas nossas vidas aí como pais: respeito. Questão do respeito, né?
Em casa, queridos, nós sempre damos permissão para os nossos filhos para falar, para perguntar, para questionar, né? A gente dá essa permissão para eles, né? Para questionar e muitas vezes, né? A Ivete vem depois, né? E fala assim, amor, eu estava conversando com a Tiffany ali, depois você dá uma conversadinha com ela. Ela achou que você foi muito duro com ela. Você agiu com, você estava muito bravo com ela. Depois você dá uma conversadinha com ela. E aí eu sento lá, oi filha, tudo bem? E ela com aquela carinha assim, o que foi? E aí eles então abrem o coração e vão falar, papai, eu achei que o senhor foi muito duro, achei que o senhor foi muito bravo, o senhor não precisava ter falado daquele jeito. Se o senhor tivesse pedido para mim, para fazer daquele jeito, eu tinha feito, mas o senhor não falou, e o senhor já chegou brigando e tal, e tal. Só que o que acontece, queridos? Mas se eles não fazem assim? Aí no meu coração começa, né? Ei, cadê o meu respeito? Respeita seu pai, menino. Olha o jeito que você está tratando seu pai, olha o jeito que você está falando com seu pai. E a gente, esse ídolo aponta, né? Esse ídolo aponta. Cuidado com esse ídolo, né? Nós queremos que os nossos filhos sejam vistos também e reconhecidos, né? E que tragam respeito a nós. Principalmente quando a gente sai e você vai ver os seus filhos, você dentro do carro você já começa uma conversa com eles. Nós vamos chegar lá em tal lugar e eu quero todo mundo educado. É para cumprimentar todo mundo, viu? Não é para ficar com aquela cara fechada, é para falar oi para todo mundo, cumprimentar todo mundo. Eu quero ver, hein? Né? Tá bom? Entendeu, Tiffany? Entendeu, Davi? Entendeu, Alice? Olhando assim, né? Aí chega lá, primeira pessoa que encontra. Oi, tudo bem? Gente, aí é a hora que o ídolo, né? Você quer ser respeitado pelos seus filhos. Falando, nossa, olha como os filhos deles são, né? Olha que os meninos educados, né? A gente peca por isso, queridos. São coisas, ídolos no nosso coração. E se eles não reagem da forma que a gente tem a expectativa, a gente fica irado e fala assim, chegar em casa nós vamos conversar, você vai ver. Outra, muito parecido, a apreciação, né? A apreciação, outro ídolo. Os pais querem que seus filhos sejam apreciados pelos outros como exemplos espiritual, educacional, ocupacional, né? A gente quer essa apreciação, né? Exigimos demais deles. Muitas vezes os sacrificamos, queremos o sucesso deles em tudo. A gente quer receber essa apreciação pelos nossos filhos e acabamos por exigir muito deles, por isso. Cada filho, querido, você vai ver isso, cada filho é diferente. E cada filho ele tem, vamos dizer, um limite. Nem todos os filhos vão reagir da mesma forma. Nem todos os filhos vão ser estudiosos quanto. Alguns vão ser dados ao estudo, gostam e tal, e mete a cara nos livros e tal. Outros já não vão querer. E você tem que saber como lidar com um, como lidar com o outro, né? As nossas apreciações. Um outro ídolo, queridos, o controle. O pai sempre no controle das decisões dos filhos, deixando-os inseguros em relação ao seu futuro. O pai sempre toma as decisões para o filho. O filho nunca faz nada sozinho. O pai sempre está à frente, o pai sempre faz tudo pelo filho, o pai sempre escolhe pelo filho. Eu me lembro quando era bem pequeno ainda, muito novo. Meu pai sempre dava algumas ocupações para a gente, no sentido, meu filho, vá no banco e deposita isso aqui. Naquela época não tinha essa tecnologia nossa de internet, esses recursos, né, caixa eletrônico, não tinha nada disso.
Então você tinha que ir na boca do caixa para fazer depósito. Então ele colocava para a gente tudo. E aí foi ensinando a gente como preencher o cheque, como é que coloca, como é que faz o depósito, né? Como é que paga uma conta. E a gente sempre fazia isso. Eu lembro que a nossa caixa de correio era lá na Praça Cívica. A gente tinha uma caixinha de correios lá. E aí a gente morava na Redenção, pegava o ônibus na Redenção, ia lá na Praça Cívica, abria a caixinha de correio, pegava as correspondências, fechava e voltava para casa. Eram coisas que os pais, naquela época, hoje a gente não pode soltar filho mais assim, né? Perigoso, como é que você põe um filho para pegar um ônibus hoje, né? Novo. Mas eu lembro que era assim. Os pais iam dando atividades para a gente, iam treinando a gente, né? Eu lembro que quando a gente morou em interior, meu pai foi pastor numa igreja em Catalão, no interior. Então, a mais ou menos quase 1 quilômetro, era onde um pessoal da nossa igreja que vendia leite. Então a gente pegava aquele galãozinho de leite, meu pai, vai buscar o leite. A gente saía, ia andando, andava, e pegava o leite, voltava com um galãozinho de leite e tudo. Isso eu tinha o quê? Uns 10, 11 aninhos. 10, 11 anos. São atividades que os pais iam dando, os pais vão orientando. Os pais não podem fazer tudo pelos filhos. Hoje tudo é o leitinho, que é tudo no diminutivo, você já viu? É o leitinho quentinho, é o cobertorzinho, é a blusinha e tudo, né? E os meninos são tudo assim, né? Não, queridos. Os nossos filhos, eles precisam aprender. Eles precisam crescer. Mas hoje é sempre assim, né? Como saber quando algo se transforma em um ídolo no nosso coração, queridos? Nós precisamos fazer algumas perguntas. Como é que nós vamos saber que algo está se tornando um ídolo no nosso coração? Primeiro, como você reage quando você não consegue aquilo que você quer? A ira é um bom indicador, viu? Como você reage quando você não consegue aquilo que você quer? Segundo, você está disposto a pecar para ter o que quer. Nossa. Então isso é um bom indicador para você saber se você tem um ídolo no seu coração. Você quer tanto uma coisa que você é capaz de pecar para ter aquilo que você quer. Você quer tanto o respeito do filho. Um outro ídolo, né, que não está aqui, que eu não coloquei, mas que eu falei para o pessoal do aconselhamento bíblico, é o reconhecimento. O reconhecimento. Eu contei uma história de quando eu fui, a Ivete me pediu para comprar algo para ela, para as meninas e tudo, e eu relutei por um tempo, e aí um dia, andando no shopping, eu falei, eu vou comprar. E comprei, trouxe para casa, mostrei para ela, ela olhou assim, não é esse que eu uso. Eu falei, como assim? Eu saí de casa, você sabe quanto custa a minha hora, homem, para sair de casa, gastar esse tempo para procurar isso para você e tudo, e você simplesmente fala que não é isso. Eu queria, queridos, o quê? Reconhecimento. Isso era um ídolo que estava no meu coração. Porque se fosse para ela mesmo, eu teria dito, amor, qual é o que você usa então? Não, me mostra aqui então. Aqui, vamos entrar aqui na internet, me mostra aqui qual é o que você usa. Eu tenho cupom fiscal, eu posso trocar. Mas não, eu queria reconhecimento. Queria que ela tirasse foto, postasse no Facebook. Olha só, gente, isso é um papai, viu? Meninas, aprendam, esse é o papai, né? Reunisse as crianças na sala, fizesse um culto. Senhor, muito obrigado pelo papai. O papai é demais, né? Reconhecimento. Mas o que eu fiz? Fiquei nervoso. Pai, na hora tem que parar. Eu falei, olha o ídolo aqui no meu coração. Queria ser reconhecido. Reconhecimento. Porque se eu estivesse fazendo para a glória de Deus e para agradar minha esposa, eu teria tido uma atitude totalmente diferente. Totalmente diferente. Agora, queridos, nós temos um lar centrado nos filhos. Nós vimos um lar centrado nos pais, um lar pai-cêntrico. Agora um lar centrado nos filhos, definindo um lar filhocêntrico. Um lar filhocêntrico é aquele onde os filhos acreditam que lhes é permitido comportar-se
como se a casa inteira, os pais, os irmãos e até os animais de estimação estivessem lá com um só fim: agradá-los. Olha só, vamos ver alguns elementos aqui de um lar centrado nos filhos, um lar que é totalmente centrado nos filhos. Primeiro, não há consequências, não há consequências. Os filhos pecam claramente e os pais permitem que eles fiquem livres sem nenhuma consequência, ou seja, sem nenhuma punição. O pai está vendo que o filho está errando, está vendo que o filho está pecando, fala: não, deixa, né? Deixa. Ele é assim mesmo. O tio dele faz isso, o avô dele faz isso, ele é assim mesmo. Qual é o nosso exemplo? O exemplo é o avô, é o tio? Não há consequências, né? Eu fico vendo assim, os filhos, né? Às vezes quando fazem artes, né? E os pais ficam assim, sabe aqueles pais banana, né? Os filhos estão aprontando, derrubando tudo, quebrando, e os pais estão totalmente passivos, né? Cuidado, queridos, você vai ver o que vai acontecer, né? Daqui a algum tempo. Eu estava lembrando de duas coisas, né? Com relação ao Davi. Uma foi essa da professora, que no outro dia, né? Ontem nós fomos lá e a professora chamou: cadê sua esposa? Eu falei: está aqui. E ela veio e falou: mãe, quero te dizer que ele chegou e ele pediu perdão para mim e tudo, e hoje ele foi nota 10. Aí a Ivete: que bom, parabéns, Davi, parabéns, é isso aí. Mas vocês não brigaram com ele não, né? Eu falei: não, nós tivemos uma conversa séria com ele, né, ontem à noite. Aí ela falou: não, o pai dele teve uma conversa daquelas com ele no quarto de porta fechada. E no outro dia ele está lá, pediu desculpa e tal, né? Ontem nós fomos ao aniversário e ele pegou um monte de amendoim, pôs na boca, ele não gostou. O que ele fez? E aquele tanto de membros assim da nossa igreja, né, reunidos, sentados, né, e uma irmã falou assim: Davi, não pode não. Na hora, né, eu só olhei aquilo assim, e ele fingiu que não era com ele, né, virou para ti assim. E eu: Davi, vem aqui. Você vai catar esse amendoim agora. Vamos lá, vamos. Aí ele pegou. Isso é certo que você acabou de fazer, meu filho? Eu falei: o que você tem que fazer? Jogar no lixo. Eu falei: então você vai jogar no lixo, você sabe. Joga lá no lixo e volta aqui. Aí ele voltou. E agora, o que você tem que fazer? Pedir perdão. Eu falei: então vamos pedir perdão. Perdão. Eu falei: não, para mim não. Você vai pedir perdão para a tia. Olha lá o que você fez. Aí ele foi lá na tia, pediu perdão para a tia e tudo mais. Os filhos não podem ficar sem consequências, queridos. Eles precisam saber. E na hora da disciplina, nós vamos chegar no assunto da disciplina, ele precisa entender o porquê que ele está sendo corrigido, porquê que ele está sendo disciplinado. Os filhos não podem ser tratados assim, não, deixa. Ele apronta e você fala, na hora você fica bravo e fala: olha, quando chegar em casa nós vamos corrigir. Mas aí chega em casa, passou, ele foi, dormiu. Nossa, queridos, eu lembro, na hora que meu pai falava que ia ter uma conversa comigo, eu só não fazia xixi na roupa porque já estava grandinho, mas assim, tremia. E aí o que acontecia? No carro, a gente já fechava o olho, já fingia que estava dormindo e tal, e o pai chegava, e aí eu ouvia muitas vezes: tadinho, gente, ele está dormindo. Olha, Denise, meu pai falava, né? Está dormindo. Deixa. Amanhã a gente conversa e tudo, né? E a gente assim. Mas tinha dia que, quando a situação era grave, ele falou assim: não, pode acordar. Você está achando que você me engana, rapaz? Não, pode acordar, nós vamos conversar. Acho que foi semana passada, né, amor? Nós tivemos um caso desse. Descemos do carro e eu falei: não, Davi, vamos acordar. Nós vamos ter uma conversa a hora que chegar lá em casa. Aí já começou a chorar: me perdoa, papai e tal. Falei: nós vamos ter uma conversa. E, queridos, nossa, tem tanta coisa aqui para falar de exemplos, né?
Semana retrasada, da Tiffany na escola também, dando piruleta e, nossa. Eu lembro de mim uma vez, essa aqui eu vou ter que falar. Eu lembro de mim uma vez, eu tinha 9 anos. E já tocava violão, já estava ali com o violão e tal, com aquelas primeiras músicas e tudo mais. E eu sei que o rapaz, o jovem que tocava no culto de sábado com a juventude, ele não pôde naquele dia. E aí os jovens ligaram e falaram assim: pastor, será que o Denis não podia tocar umas músicas para a gente no louvor lá, não, na nossa reunião com jovens, né? Aí meu pai, uai, gente, eu tinha uns 10 aninhos, e eu fiquei assim, eu vou tocar para os jovens, nossa, eu fiquei aquele negócio, né? E eu sei que eu peguei meu violão e tudo, eles já estavam lá para começar o culto, e eu peguei esse violão e correndo. Queridos, a casa pastoral estava sendo construída, tinha aquele tanto de cascalho e brita, e eu escorreguei, e do jeito que eu escorreguei, o violão foi, e o violão, o violão virou aquele bagaço, né? E aí, o que eu fiz? Nossa, fui lá, catei os pedaços do violão, tudo, eu falei, nossa, e agora? Quebrei meu violão. Quer dizer, é triste, né? Mas eu peguei o violão, tinha um baú no fundo da igreja, eu abri esse baú, enfiei o violão lá dentro, fechei esse violão escondido, e fui, peguei o violão da minha mãe, voltei lá em casa, peguei o violão da minha mãe e fui tocar. E toquei bonitinho e tal, e tudo e tal. Quando foi no domingo, olha só, no domingo eu vi assim, pai, meu violão sumiu. Sumiu, meu filho? Sumiu, pai. Toquei com ele ontem aqui na igreja, com os jovens, e sumiu. E vai daqui, e procuram, e vai e tal. Aí meu pai, lá na frente da igreja, no domingo de manhã, meus irmãos, podemos admitir um negócio desse na igreja, meus irmãos? Esse violão tem que aparecer. Foi usado aqui ontem à noite. Às vezes você pegou emprestado na sua casa e tal, então você devolve, né, e tal. E eu sentado lá no primeiro banco, né? E meu pai deu aquela chamada e tudo, né? Beleza, aí fomos para casa, almoçamos no domingo. Quando foi à tarde, Gustavo, Steve, os meninos brincando lá na porta, né? Aí um coleguinha lá da rua falou assim, e seu irmão, ele está bem? Aí o Gustavo falou assim, tá, por quê? Ah, ainda bem, né, que ele está bem. Mas o violão ficou bem não, cara. O violão dele deve ter ficado uma bagaça, né? Aí o Gustavo, como assim o violão dele? Não, rapaz, ontem à noite seu irmão veio correndo aqui, rapaz, ele tropeçou aqui, caiu, violão. O que os meus irmãos fizeram? Chegaram, pai, o Denis tal, né? E eu estava lá na igreja ensaiando com o pessoal, porque ia tocar, o rapaz não estava, eu estava. Quando eu cheguei em casa, porta de casa fechada. Aí eu, pai, mãe, abre aí. E nada. Eu falei, amigo, que negócio aí? Mãe, abre aí e tal, vou atrasar, vamos e tal. Aí, passa um pouquinho, vez a chave, devagarzinho, abrindo a porta. Aí meu pai abre assim e fala assim, quem é? Falei, pai, quem é? Sou eu, ué. Imagina, um menino, eu. Meu pai, não. Eu não sou diabo. Eu olhei assim e falei, o que é isso, pai? Eu falei, pai da mentira é o diabo. Eu não sou seu pai, não. Mentiroso? Não, aqui não. Gente do céu, eu fiquei, mas naquele dia, nossa, mas eu lembro que meu pai teve uma conversa daquelas, assim, ele não me bateu não, mas ele me deu um sermão, eu tive uma conversa daquelas assim que, nossa, nunca mais. E aí, você vai hoje à noite, lá diante da igreja, você vai pedir perdão para a igreja, você vai confessar o que você fez e tal. Você imagina,
Aí muitos pais falam assim, não, gente, tadinho, é um menino de 10 aninhos, gente. Ah, não, novinho. Nós precisamos, queridos, lidar com os nossos filhos. Precisamos tratar o coração dos nossos filhos. É por isso que a nossa sociedade está desse jeito. As coisas foram encobertadas desde pequeno. E vão. Uma mentirinha aqui não tem nada. Depois uma outra mentirinha. Depois mais outra mentira. Mais outra mentira. E onde é que nós vamos chegar? Nós precisamos tratar isso no coração dos nossos filhos, né? Manipulação. 2, os filhos reagem com ira, batem, esmurram, gritam, choram até obter o que querem. Manipulação, os filhos manipulam os pais. Eu quero. E o pai fala que não vai, eu quero. Lembro de uma cena no supermercado, o menino deu birra e deitou no chão e virou aquele negócio do tal. E a primeira coisa que a gente faz é olhar para quem? Quem é o pai dessa criança, né? Aí a mãe está lá, né? Parecendo assim, né? Olhando para as prateleiras. Aí de repente eu olhando para o menino, dando um birra, olhei para a cara dela assim, ela, o que foi? O que você está olhando? Eu, nada. Mas os pais são manipulados, né? E acabam por ceder, né? Queridos, você vai ver isso com seus filhinhos desde de bebezinhos, desde meses. Eu lembro com todos os 3. O Davi foi o que menos nos deu trabalho nesse sentido. Mas a Tiffany e a Alice, meses no braço. Quando colocava no berço, parecia que tinha espinho. Manipulando os pais. Pega para ver se ela chora. A hora que você pegava no colo, calava. Manipulando os pais. Aí teve um momento que eu tive que ser duro com a Tiffany, ser duro com a Alice. E foi um trabalho. Umas 3, 4 noites assim, de dureza, de deixar chorando e conversando e duro, até acostumarem. Hoje, cama, 8 horas, todos vão direitinho e tal, depois do nosso tempo, vão. Nós precisamos trabalhar isso no coração dos nossos filhos, queridos. 3, o egoísmo. Os filhos obtêm o que querem e desejam. A agenda da família é feita baseada no desejo dos filhos. A frase predileta, né, dos meninos é meu. A palavra predileta, né, é meu. É meu. A gente vê isso no pequeno grupo. Com as crianças, né, quando chegam as crianças, né, e todo mundo lá e tal. Até que essa semana foi tranquilo, né? Mas assim, brinquedos que eles nem brincam. Mas aí chegou o coleguinha de fora aí, gostou daquele brinquedo? Ah, é meu, cresceu o olho, é aquele que eu quero. É aquele que eu quero. Egoístas, né? E muitas vezes os pais falam, não, tadinho, deixa ele levar, né? Vai na casa dos outros e pega um brinquedo. Que brinquedo é esse, meu filho? Não, o fulano me deu. Eu falei, não, vamos lá, vamos saber o que é isso aí. Foi você mesmo que deu esse brinquedo? Não, mas deixa ele levar. Eu falei, não. Por quê? Porque é assim. Ele recebe uma coisa hoje, diz que recebeu uma coisa hoje, é igual, nós estamos vivendo isso na nossa sociedade. As pessoas recebem coisa, recebem uma propina, recebem algo, e fica por isso mesmo, não, isso aqui eu recebi, mas sem saber a fonte, sem saber de onde veio, como isso veio parar em casa. E os filhos vão crescendo assim. Diga, Fred. Aham. É. Isso. Mas os filhos são assim, queridos. Davi, quando chega com coisa nova lá em casa, epa, onde você achou isso? Ah, o meu coleguinha que me deu. Eu falei, não, amanhã aí a gente chega e conversa com a tia. Ele apareceu com isso aqui em casa. Veio daqui.
Eu vou ver, deixa eu descobrir de quem é e tal e tal. Nós não podemos deixar, queridos. É isso que vai formando o coraçãozinho dele. Isso vai formando ele. Autoritários, os filhos exigem que as coisas sejam feitas de sua maneira e quando querem. São abusados. Os filhos exigem. E os pais, tá bom, vamos lá, né? E os filhos choram, né? E aquela coisa, e faz, e birra. E os pais acabam cedendo, né? Eu me lembro, há pouco tempo atrás, estava tendo aquele Lego, uma feira de Lego lá no Flamboyant. Gente, uma fila enorme, com as mães na fila, para poder cada um chegar no seu horário, no seu tempo. Mas tem um menino lá que deu um piti daqueles e tal. Não, que eu quero. Sabe o que a mãe fez? Aí a mãe foi lá, olha, meu filho ele não está se aguentando, eu posso entrar aqui na sua frente? Eu posso entrar? Porque tadinho, ele está... Eu fiquei olhando aquela cena, né? São filhos autoritários, que mandam e desmandam, né? Eu fico vendo, né, quando assim, você fala assim, vai dormir? Não quero ir não. Como é que é? Não vou dormir não. Sabe, filhos são assim, e os pais falam assim, não, então tá. Pais que deixam os filhos dormir a hora que querem, né? Meu filho hoje foi dormir, era 00:30, gente, eu estou tão cansado, eles não queriam dormir, eu tive que ficar com eles lá na sala. Eu falei, como é que é? Não. Os meus 8 horas, cama. Eles acordam melhores no outro dia, preparados para ir para a escola, bem dispostos. Isso é uma rotina, é disciplina. Nós não podemos deixar os nossos filhos assim, não. Quinto, prioridades. Os filhos se tornam mais importantes que o cônjuge. Os filhos se tornam mais importantes que o cônjuge. Nós, como casais, precisamos ter tempo para nossa esposa e as esposas tempo para os seus maridos, né? E filhos que fazem o joguinho, né? Fazem jogo com os pais. Joga o pai contra a mãe, joga a mãe contra o pai, né? Os filhos fazem esse jogo, né? E o casal precisa ter o tempo. Por isso que quando a gente coloca, por exemplo, os filhos 8 horas na cama, os pais têm o tempo para ter um tempo juntos em casal, como casal, né? Nós precisamos, né? Precisamos ter essas prioridades, né? Primeiro, eu falo para os meninos, primeiro veio a sua mãe, depois é que veio vocês. A sua mãe é prioridade para o papai. Depois o papai vai cuidar de vocês. Mas num lar filocêntrico, é tudo voltado para o filho. A mãe não dá mais atenção para o pai não dá mais atenção para a mãe, tudo voltado para o filho. Tudo voltado, centrado no filho, né? Centrado no filho. Sexto, responsabilidades. O filho não tem responsabilidade alguma. Os pais fazem tudo por eles e para eles, né? Isso é uma coisa que você precisa ir trabalhando no seu filho. Os filhos precisam ter responsabilidades, desde a hora que acorda até a hora de dormir, quando eles estão em casa. Não é claro, você não vai fazer serviço escravo com a criança. Não é isso que nós estamos falando. Mas, por exemplo, a Alice tem as atividades que ela faz durante o dia. A Ivete acabou de trocar ela, ou eu acabei de trocar ela, trocou a fralda. Alice, coloca a fralda para o papai lá no lixo. E ela vai bonitinho e coloca a fraldinha lá no lixo do banheiro. Alice, pega a roupinha suja, vai colocar lá no cesto de roupa suja. Ela pega a roupinha e vai e coloca lá no cesto de roupa suja. Alice, os brinquedos, vamos dormir agora, vamos guardar os brinquedos, vamos lá. Ajudando aqui os irmãos, vamos ajudar. Ela vem pegando os brinquedinhos e colocando dentro do cesto os brinquedos. Nós temos que ir ajudando. Eu lembro a lista que nós tínhamos na geladeira lá em casa, meu e dos meus irmãos. Cada dia, um responsável pela louça, o outro responsável pelo chão da casa, por varrer o chão, passar pano, o outro responsável pelo banheiro. E isso era um ciclo, era um rodízio. E a gente tinha atividades para ser feitas em casa, desde pequeno. Desde pequeno. Comunicação, queridos. Sétimo, os filhos dizem aos pais o que fazer,
como se fora um igual, ou que eles estivessem ali para servi-los, né? Nós precisamos ajudar os nossos filhos na comunicação deles. Uma coisa que é regra lá em casa: meus filhos nunca vão ganhar nada chorando. Eu disse, não, pode parar de chorar. Peça o que você quer, mas sem choro, educadamente, com respeito, sem choro. Eles não ganham nada chorando, nada. Nós precisamos educar os nossos filhos com relação à comunicação, né? Olha, será que você pode dizer isso de uma forma diferente? É assim que você diz? Será que você pode dizer isso de uma outra forma, sem choro? Ou de uma forma mais educada? Né? Oitavo, os nossos filhos nunca são ofendidos. Os pais fazem tudo o que podem para não ofender os filhos, né? Ah, meus queridos, senti falta de vocês no domingo pela manhã, vocês não estão vindo. Ah, pastor, fiquei numa dó de acordar ele. Ei, vamos lá, ó, jovem, bora, vamos levantar, vamos lá, vamos tomar um banho, vamos lá se arrumar, hoje, ó, temos que ir para a igreja, vamos lá. Não ofendem os filhos de forma alguma, nunca dizem não para os filhos. Sempre são permissivos demais. Não pode contrariar ele, né? Não pode ofender. Isso vai criar um trauma na vida dele, pastor. Você vai ver lá na frente o que ele vai virar. O tamanho do trauma que vai ser na vida dele, né? Ixi, querido, nós temos muita coisa com relação a isso aí que a gente poderia citar, né? Elementos mais graves de lares paicêntricos e filhos de filiocêntricos, queridos. Aqui são casos assim muito sérios, né? Situações abusivas, né? Abuso físico, sexual, emocional, tanto de palavras, agressão. Isso aqui acontece quando são lares centrados nos pais e lares centrados nos filhos. Vai chegar uma hora que o lar foi tanto um lar centrado no filho o tempo todo, que vai chegar uma hora que esse filho vai crescendo, e uma hora o pai perde a paciência com ele. Porque sempre quis do jeitinho dele, mamãe sempre fez tudo, papai sempre fez tudo, uma hora ele perde a paciência com o filho, e parte para a agressão, às vezes machuca o filho. Por quê? Por causa de lares centrados nos pais ou lares centrados nos filhos. Situações abusivas, né? Nós temos, segundo, questões relacionadas a famílias recompostas, né? Quando a gente fala aí de padrastos, madrastas, né? Enteados, às vezes como resultado de um divórcio ou envolvimento sexual fora do casamento, há conflitos, lidando com filhos dele ou lidando com os filhos dela. Ah, você não é pai dele, não fala assim com ele não, você não é o pai dele, ele é meu filho. Queridos, como a gente vê isso, né? Como a gente vê isso, né? E é comum hoje, nos dias, né, de hoje, a gente vê filhos que vêm na igreja às vezes de 15 em 15 dias. Porque uma semana está com o pai, na outra semana está com a mãe. Então os filhos vêm na igreja e falam assim, ó, na outra semana eu não venho, que eu estou na casa da minha mãe. Mas aí eu só venho na outra semana. E é difícil, né? Lares centrados nos pais, lares centrados nos filhos, né? O uso de droga e álcools, né? Querido, você vai perceber que o ambiente da sua casa não está legal quando o seu filho não quer ficar em casa, quando ele só quer ir para a rua. E na rua, queridos, não tem nada de bom. É a hora que ele vai começar a envolver com os colegas, com álcool, com drogas. Se a gente tivesse tempo para falar um pouco mais sobre isso, né? Quarto, filhos suicidas, a morte como solução, né? Consequências de um lar centrado nos filhos. O lar a vida inteira centrado nos filhos. E aí quando esse filho ele tem alguma coisa contraditória na vida dele, nunca foi dito não para ele, ele entra numa tristeza, uma depressão profunda e acha que a solução para isso é tirar a sua própria vida, né?
Um dos meus professores, falando sobre esse assunto, ele citou um caso lá do sul de Gramado, acho que vocês viram na TV, onde cinco jovens se reuniram, meninas novas, se reuniram e fizeram um pacto entre elas de tirarem as suas vidas. Hoje estamos aí com esse negócio aí da baleia azul, parece que deu uma... a gente não está vendo falar tanto agora, E um filme que tem passado no Netflix, 13 Reasons Why, ou seja, 13 razões pelo que ou pelo qual a moça tira a sua vida, A gente poderia também ter um longo tempo para falar sobre isso aqui. Problemas sexuais que envolvem os pais permissivos demais com relação à internet, a iPhones, smartphones e Galaxy não sei o que e tal. A gente fica chocado. A Ivete dá aula para crianças de 5 aninhos. As crianças de 5 aninhos, querido, com iPhone 6 na sala de aula. Os pais deram. Com iPads. E os filhos vão indo. Aí lá na frente você vai ver o seu filho envolvido com questões, com pornografia. Você vai ver o seu filho envolvido com homossexualidade, muitas coisas. Por quê? Porque começou cedo, Quando não é uma caminhada, queridos, para a pornografia, você vai ver que é uma caminhada, muitas vezes, para o homossexualismo. A homossexualidade, ela tem as suas garras, num lar totalmente disfuncional, onde o pai não tem o papel de pai, a mãe não tem o papel mesmo de mãe, Aí vem violações legais pelos pais, filhos envolvidos com drogas e delinquência. A delinquência do nosso país, queridos, é fruto da desestruturação dos nossos lares. E qual é a solução? Em último lugar, a solução são os pais terem um lar centrado em Deus. Os pais têm uma solução comum, um lar cêntrico, o lar centrado em Deus. Definição de um lar deocêntrico. O conceito de um lar deocêntrico deriva dos princípios bíblicos, do qual o propósito final de cada cristão é glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31 e 6:30, 6:20. Em contraste a um lar centrado nos filhos, onde o agrado e serviço aos filhos é o tema dominante. Um lar centrado em Deus é aquele onde cada um está comprometido a servir e agradar a Deus. Os desejos de Deus são exaltados por cima de qualquer outro. Na família centrada em Deus, se espera que todos se sacrifiquem e se esforcem em seu prazer pessoal para fazer a vontade de Deus, como Ele tem requerido. Este princípio ensina os filhos a servir mais do que ser servido, a honrar mais do que ser honrados, a dar e ser amorosos mais do que receber, ou seja, mais do que ser egoístas. Rapidamente, queridos, elementos de um lar deocêntrico, um lar centrado em Deus. Primeiramente, talvez a frase central de um lar centrado em Deus é dizer: isso agrada a Deus? Isso que nós estamos fazendo visa ou traz a glória de Deus? Para isso acontecer, queridos, é necessário a verdade. A fonte de toda a verdade é a inspirada e suficiente palavra de Deus. Queridos, o alvo final é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. É seguirmos essa autoridade, Se tirar a palavra das nossas vidas, queridos, nós não temos nada. A palavra de Deus é que é a nossa autoridade no nosso lar, na vida dos nossos filhos, na nossa vida, A gente começa com os nossos filhos lá em casa, desde pequenininhos, com as Bíblias, aquelas Bíblias com gravuras, com desenhozinhos e tudo mais, A gente começa e depois vai com algumas que têm letras, que eles já conseguem ler e tal. Até hoje, a Tiffany já tem a Bíblia dela mesma, a Bíblia que ela lê, Igual a nossa. Uma Bíblia voltada para meninas, mas uma Bíblia mesmo, onde ela já faz a sua leitura. 2 Timóteo 3, 15 e 16, um texto conhecidíssimo, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Isso aqui Paulo dizendo a Timóteo, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
E toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Falando da utilidade da palavra de Deus nas nossas vidas. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é cortante, ela é penetrante e ela é apta. Quando você lê a Bíblia, queridos, a Bíblia, ela vai fazendo uma leitura de você. Ela vai cortando, ela vai penetrando lá dentro da sua vida. E as verdades de Deus vai penetrando e discernindo o que é certo e o que é errado na sua vida. Vai discernindo o nosso coração. Um lar teocêntrico, queridos, é um lar que adora. A adoração. Amando ao Senhor com todo o nosso coração, alma, mente, força e amando os outros, né? Jesus resume os 10 mandamentos em 2, onde ele diz, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um lar que adora. E onde é que nós ensinamos isso, querido? Nós ensinamos isso em casa. Ensinamos isso em casa com os nossos filhos. O nosso tempo devocional com os nossos filhos, um tempo de estudo da palavra de Deus, um tempo onde nós meditamos na palavra de Deus, onde a gente vai ensinando isso para os nossos filhos. É um estilo de vida doméstico que exalta e agrada a Deus. Pais como exemplo em casa, pais como exemplo no carro, conversando das coisas de Deus no carro, os pais como exemplo na leitura da Bíblia. Os pais falam, meus filhos, vocês precisam ler a Bíblia, mas o filho nunca viu o pai lendo a Bíblia. Meu filho, você precisa orar, você precisa ter um tempo com Deus. Mas os filhos nunca viram os pais orando. Nós falamos um pouco disso no domingo à noite. O lar onde Deus é o centro, Ele é adorado. Ele é adorado. Adorado não só em casa, mas adorado também coletivamente. A gente vem para a igreja. A gente vem para a igreja, as crianças precisam entender isso. Nós precisamos vir, né? Para que eles possam aprender que nós vivemos em comunidade. Uma vida cristã passa pelo lar, mas passa também pela igreja. Passa pela igreja. Terceiro, glorificando a Deus, pensando e atuando como Cristo. A gente vê, né, quando Deus faz uma avaliação de seu filho, abre os céus e Deus diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, né? Esse é o meu filho, ele me agrada, ele vive para me agradar, eu tenho prazer nele, eu estou muito feliz com ele. Jesus agradou o Pai em tudo. Em 1 Coríntios 10:31, um texto muito conhecido, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Querido, será que estamos agradando a Deus com aquilo que a gente assiste na TV? E os nossos filhos estão vendo. Ele sabe tudo que você, na hora que você está lá assistindo, ele sabe o que você está assistindo. Ele fala, vai pai, por que você não mudou de canal? Por que você está assistindo isso aí? Os filhos vão vendo. Eles vão vendo. Eu tinha um tio que toda vez que estava assistindo um filme, alguma coisa, e chegava uma parte, ele desligava a TV. Aí um dia a gente estava na casa dele, nós presenciamos isso, aí eu olhei na hora para ele assim, falei, uai, por que você desligou, né? Tipo assim. Aí ele fica olhando para o teto assim, um pouquinho. Aí liga a TV de novo. Aí nós fomos entender que era forma de corrigir os filhos, de educar os filhos, né? Educar os filhos. Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E Colossenses 1:16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nós, com a nossa vida, o nosso lar, deve ser centrado em Deus, para a glória dele, em adoração a ele.
E temos que viver o Evangelho. O Evangelho. Quem é Cristo e quem nós somos em Cristo. Os pais precisam levar o Evangelho à vida dos seus filhos. Vai chegar um momento em que os seus filhos vão precisar tomar uma decisão. Tomar uma decisão na vida deles com relação ao Evangelho. Eu me lembro que meus pais me instruíram muito desde pequeno com relação ao Evangelho e eu tive que tomar minha decisão um dia. João 3,16, Romanos 1,16 vai nos mostrar toda essa questão, né, envolvendo o Evangelho, né? Nós temos aí do livro Centrando a Vida na Cruz. A cruz foi a peça central da teologia paulina. Não foi uma em outras mensagens de Paulo. A cruz foi a mensagem. Paulo ensinou também outras coisas importantes, contudo, todos os outros ensinos sempre derivavam ou se relacionavam com a cruz. A cruz ensina sempre que Cristo morreu para que o pecador fosse reconciliado e perdoado por Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. E em quinto, coração. Um lar centrado em Deus é onde tem o elemento também chave, que é o nosso coração. Tratando assuntos do coração e não somente dos comportamentos externos. Comportamentos externos. Mateus 15, 19 a 20 diz que porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas as coisas que contaminam o homem. A gente deve ter um coração muito bem cuidado, muito bem analisado, não permitir os ídolos, né, que vão surgindo dentro do nosso coração. Provérbios 4:23 diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Queridos, o coração de seu filho determina como ele reage à sua maneira de criá-lo. Isso está no livro Pastoreando o Coração da Criança. Você pode até dizer para o seu filho, senta aí. Ele vai sentar, mas no coração dele ele está de pé. Nós precisamos tratar nosso coração. Nós precisamos saber como pastorear o coração do nosso filho. C, e encerrando, os resultados de um lar deocêntrico. Quais são os resultados de um lar centrado na pessoa do nosso Deus? Primeiro, nós vamos ter uma correta visão de si mesmo. Seu filho vai ter uma correta visão de si mesmo. Você, como pai, vai ter uma correta visão de si mesmo. As crianças e os pais vão ter uma correta visão do eu, do seu coração. Eu lembro que meus pais me fizeram decorar muitos versículos. Nossa, meu pai era uma pessoa que pegava no pé com relação à leitura da Bíblia, leitura de livros, como ele pegava no pé. E um dos versículos que eu lembro que eu memorizei foi Romanos 12. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Mas no capítulo 12 de Romanos, você vai ver a partir do versículo 9, como é que nós devemos nos relacionar. Como é que nós devemos nos relacionar? A forma correta, né, de agradar a Deus, a correta visão dos outros, que é o ponto 2, a correta visão dos outros. E você vai ver isso aí, você pode até escrever aí Romanos 12, de 9 em diante, você vai ver qual é a forma como que nós devemos viver para agradar aos outros. E de que forma é, queridos? Amando-os e servindo-os. Amando-os e servindo-os. Querido, isso não é algo que vem de uma forma mística, de uma forma mágica aos nossos filhos. Não. Isso é algo que você desenvolve através do ensino, através do exemplo na vida do seu filho.
na vida do seu filho. Cuidado, queridos, para nós não termos lares centrados em nós mesmos como pais e não termos lares centrados nos nossos filhos, mas que nós tenhamos lares centrados em Deus, lares cristocêntricos, lares teocêntricos, lares centrados na pessoa do nosso Deus e na pessoa de Cristo Jesus. Amém, queridos? Nos próximos sábados, queridos, nós vamos estar entrando na questão do ensino. Próximo sábado nós vamos falar sobre o ensino, como ensinar os nossos filhos, e aí nós temos vários livros, né? O Caminho para o Filho Andar, esse é do Dr. Lu Priolo, ele esteve aqui na nossa igreja, na nossa primeira conferência em aconselhamento bíblico, que como usar as escrituras no treinamento dos seus filhos. É algo maravilhoso, pastoreando o coração da criança, que eu falei para vocês. Na semana que vem eu vou trazer um outro livro que é Instruindo o Coração da Criança, onde o Dr. Ted Tripp escreve junto com a sua esposa, Mark Tripp, e nós vamos estar falando sobre o ensino, como nós instruirmos o coração dos nossos filhos, ensinarmos os nossos filhos. E no nosso último sábado, no nosso último momento, nós vamos falar sobre disciplina. Nós vamos falar sobre disciplina em relação aos nossos filhos. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse tempo que o Senhor falou aos nossos corações, inspirou, ó Pai, as nossas vidas para nos aprimorarmos e nos capacitarmos, ó Pai, para criarmos os nossos filhos para a glória do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por esse tempo, que o Senhor nos guarde o retorno aos nossos lares e nos dê um dia amanhã, ó Pai, na Tua presença, para a Tua honra e Tua glória. Assim nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém.